Existem coisas que surgem em nossas vidas sem nós esperarmos. Coisas que acontecem do nada, que surgem de repente, ou boas ou ruins. Mas como eu já disse num vídeo que falei a respeito do orgulho, eu não gosto de usar determinadas palavras, porque essas palavras não combinam com a minha fé em Jesus, não combinam com a minha filosofia de vida, com aquilo que eu abraço, com a fé, com a crença que eu tenho. E, por exemplo, as palavras destino e sorte. Eu acredito que nós cristãos, servos de Deus e salvos por Jesus, não podemos falar nem em destino nem em sorte. Porque destino está ligado a algo muito místico, muito esotérico. É, e sorte é algo que também que tem muito a ver com essa coisa assim inesperada. Só que a palavra sorte tem sido usada de uma maneira tão pejorativa, tão mística também, de uma certa forma. Ultimamente tem tido uma condição extremamente mística, esotérica, e no sentido até de você forçar, de você obrigar alguma coisa a acontecer. Porque toda a bênção que você recebe antes da hora acaba se tornando maldição. Quando você força uma situação, por exemplo, nos jogos de azar, loterias, por exemplo, jogo do bicho, enfim, qualquer jogo de azar, qualquer bingo, enfim, não devemos nos envolver com essas coisas. Por quê? Porque quando você investe o seu dinheiro, quando você investe aquilo que você ganha em algo que você talvez nunca receba, você está deixando que a ganância tome conta de você e você acaba planejando coisas que talvez você nunca faça por conta da sua incapacidade de lidar com o dinheiro da maneira correta. E quando você recebe esse dinheiro, quando acontece de eventualmente você investir uma fortuna em jogos de azar e acaba recebendo o dinheiro que você tanto esperava, você acaba esbanjando, você acaba ostentando, gastando muito mais do que deveria gastar, e quando você menos percebe, o dinheiro some. Isso quando o prêmio é muito alto, você some, desaparece. Você espera, você investe muito dinheiro para receber algo que talvez você nunca recebe, e quando recebe desaparece, você some. Você tem medo de que as pessoas vão atrás de você, descubram quem você é, porque tem medo de ser sequestrado, tem medo de que as pessoas comecem a pedir dinheiro para você, emprestado, não sei o que, não sei o que. Então, o melhor que nós devemos fazer é o seguinte: nós evitarmos nos preocupar com essas coisas e gastar dinheiro somente naquilo que realmente for para o nosso sustento, for para o nosso que foi edificante para nós. Agora, com relação ao destino e a própria sorte, eu acredito que devemos tomar muito cuidado com os apelos que têm surgido, que a nossa volta, como horóscopo, mapa astral, e outros artifícios, astrologia, porque eles nos levam não somente a crermos em coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus deseja de cada um de nós, como também nos levam a nos afastar de Deus por conta da própria daquilo que existe por trás de tudo isso. Se você quiser saber mais sobre horóscopo, astrologia, é só clicar nesse card aqui no canto superior direito da Priscila Gra, um vídeo da Priscila Gra, youtuber cristã, que fala a respeito do horóscopo e da astrologia também. Mas vejamos o que a Bíblia diz a respeito da providência, que é uma terceira coisa sobre a qual que tem tudo a ver com nossa fé, que tem tudo a ver conosco, que é a providência, aquilo que realmente Deus deseja de cada um de nós e que precisamos buscar e aprender com ela. Providência, o que é? É quando Deus permite que aconteça algo conosco de bom ou de ruim. Se acontece algo de bom, para nos aproximarmos ainda mais dele, que Deus só libera algo bom para nós quando não estamos preparados para receber. E mesmo quando nós não estamos preparados e vamos atrás de alguma coisa, como nos jogos de azar, Deus permite que aconteça algo conosco para nos provar
para nos experimentar, para que nós, e se nós formos reprovados, obviamente que sofremos as consequências disso. Mas se nós formos aprovados diante da prova, diante da tentação, diante de tantas coisas ruins que Deus permite que aconteça conosco, se Deus usa isso para nos amadurecer, para nos fortalecer, para nos aproximar ainda mais dele. Quando nós fomos, obviamente, quando nós somos reprovados, acabamos sofrendo as consequências de nossas más escolhas. Então, primeiramente, voltando à questão lá dos jogos de azar, horóscopo, astrologia, quero falar aqui a respeito de um texto lá de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. Ah, mas aquilo lá era aquela lei, não sei o que, mas isso aqui também vale para os dias de hoje. Porque o Novo Testamento, os textos bíblicos do Novo Testamento também usam passagens do Velho Testamento. E esse é uma passagem que ainda vale para os dias de hoje. Onde Moisés, Deus por meio de Moisés, diz o seguinte, em Deuteronômio 18, de 10 a 12. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. É por isso que você jamais deve chamar uma criança de moleque, porque moleque vem de Moloque. Moloque é um deus da antiguidade, que na verdade o ídolo era em formato de caldeira, de fornalha e ardente, e as pessoas consagravam os seus filhos, seus bebês a Moloque, jogando essas crianças, esses bebês na fornalha. Então jamais chame seu filho de moleque, porque moleque remete a Moloque. Então você está amaldiçoando o seu filho, qualquer criança que você chamar de moleque. E continuando aqui, lê de novo. Entre ti não se achará que faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora dentro de ti. Aqui Moisés falando ao povo de Israel sobre os cananitas que seriam expulsos da terra, que os cananitas eram idólatras, eles cultuavam outros deuses, eles se prostravam diante de outros deuses e eles praticavam essas adivinhações, essas coisas assim. Então o povo de Deus, o povo de Israel deveria se abster de tudo isso. É claro que os demais trechos da Bíblia, né, daí em diante, Josué, Juízes, os livros dos reis, crônicas, demonstram que o povo de Israel acabou sendo desobediente, o povo de Israel acabou se misturando, recebendo essas coisas e elas acabaram sofrendo as consequências do seu pecado. E Deus permitiu tais tragédias, né, dividiu o reino de Israel, reino do norte, reino de Israel, reino de Judá. O reino de Israel foi tomado pelos assírios, de Judá pelos babilônicos, enfim, tudo isso foi para provar o povo de Israel, para que eles recebessem uma lição e pudessem... foi providência divina. Deus permitiu tudo isso para provar, no fogo mesmo, provar no fogo, para que o povo estivesse preparado para receber o Messias, Jesus Cristo. Mas antes de falar do Messias, que já veio, vejamos aqui 3 salmos que falam a respeito da providência divina. É claro que existem muitos outros textos bíblicos, mas quero falar primeiramente 3 salmos. Salmo 23, versículo 1, que é um salmo mais conhecido, muita gente sabe de cor, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, quando confiamos em Deus, quando nós depositamos nossa vida nas mãos de Deus, nós temos certeza de que nada nos faltará. E isso é referendado pelo Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem sua semente mendigar o pão. Ou seja, quando confiamos em Deus, devemos ter a certeza de que jamais seremos desamparados, que Deus nos dará tudo aquilo que for necessário para nós, para nosso sustento. Deus não nos mandará aquilo, além daquilo que precisamos. E mesmo quando como conseguimos muito dinheiro, quando ficamos ricos, quando ficamos milionários, Deus quer que usemos esse dinheiro para ajudar outras pessoas, porque Deus tem um ministério para nós, Deus tem uma missão para nós de ajudar outras pessoas, de fazer uma diferença na vida de outras pessoas. Por isso que Deus permite que sejamos ricos. E quando usamos nossas riquezas só para ostentação, só para luxúria, vanglória, poder, assim, para nos gloriar, acabamos sofrendo as consequências. Deus acaba tomando isso de nós, e mesmo que não tome assim fisicamente, mas acabam sendo pessoas infelizes, pessoas amarguradas, pessoas que acabam perdendo o sentido da vida. Muitos acabam se suicidando, muitos acabam indo para as drogas, muitos acabam tendo sua vida destruídas por conta de sua ganância, por conta de sua arrogância, do seu orgulho, de sua soberba. E o Salmo 84, versículo 11, diz o seguinte:
Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Ou não... Deus não... Digamos assim... Deus não impedirá que as pessoas que o buscam recebam o necessário para subsistirem. Deus é da providência. Deus é aquele que nos provê tudo que for necessário. Como aconteceu lá com Abraão, que Abraão subiu ao Monte Moriá, atendendo ao pedido de Deus para oferecer seu próprio filho Isaac, o filho da promessa, e crendo que Isaac seria ressuscitado, como seria dito lá mais tarde, se não me engano, na carta aos Hebreus. Ele cria na ressurreição de Isaac, por isso que ele fez questão de obedecer a Deus e levar Isaac para ser sacrificado. Aí, no momento em que ele estava quase sacrificando Isaac, o anjo apareceu e impediu isso e providenciou um carneiro, para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então foi uma figura, um tipo de Jesus que se ofereceu por nós, que morreu em nosso lugar. E agora, falando a respeito de Jesus, do Messias que já veio. O próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, lendo primeiro os versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Então não devemos ser gananciosos, ambiciosos demais, ou até mesmo exigirmos que Deus nos abençoe, porque temos direitos, essas coisas assim. Deus sabe exatamente tudo o que nós precisamos, quando nós estarmos preparados para receber. E como eu já disse, a bênção antes da hora se torna maldição. Quando nós acabamos conquistando antes do momento certo aquilo que nós tanto desejamos, isso se torna laço para nós, isso se torna tropeço e acabamos sendo destruídos, acabamos sofrendo as consequências da nossa desobediência. Como aconteceu lá com Saul, quando ele não esperou Samuel voltar. Saul acabou oferecendo um sacrifício antes de Samuel voltar e acabou sendo rejeitado por Deus. E também em Mateus 6, de 25 a 34, um texto bastante conhecido que fala sobre a necessidade de nós confiarmos em Deus e não nos preocuparmos demasiadamente com aquilo que está por vir. Não tem nada a ver com destino, com sorte, nada disso. É aquilo que é providência divina, que Deus permitirá que aconteça de bom ou de ruim, ou para nos fortalecer ainda mais, ou para nos provar, para amadurecermos cada vez mais na fé. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a árvore do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, então não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com quem nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não se inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, esse texto é auto-explicativo, não precisa nem explicar muito, mas se você não entendeu essa linguagem, é só ler esse mesmo texto, deixei as referências aqui embaixo, ler esse mesmo texto, numa tradução moderna, na tradução mais atualizada, que você entenderá bem a mensagem de Deus. E aí o apóstolo João, falando a respeito de Jesus, de que Jesus, por ser filho de Deus, por ser Deus, ele participou da criação, ele sabe tudo o que aconteceria conosco. Ele é o Deus. Jesus, ele tem toda a autoridade para falar isso que eu acabei de dizer, porque ele é Deus. E João prova isso, que por ter participado da criação, Jesus, ele sabia exatamente o que estava falando, para não nos preocuparmos demasiadamente com o dia da manhã. Vejamos o que diz aqui no Evangelho de João capítulo 1, versículos 1 a 5. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eles estavam no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. E o apóstolo Paulo, ele referendou isso, ele carimbou isso lá na carta aos Romanos, capítulo 8, primeiro versículo 28, Romanos 8, 28, ele escreveu assim: e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o propósito de Deus é nos abençoar, que sejamos prósperos sim, mas prósperos sem nos corrompermos, sem deixarmos que o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência, a vaidade, a luxúria tome conta de nós. Mas tudo que nós recebemos da parte de Deus é para fazer diferença nas nossas vidas, fazer diferença nas vidas das pessoas, sem nos afastarmos de Deus, porque Deus, somos administradores, somos mordomos de tudo aquilo que recebemos de Deus. Tudo que está à nossa volta, um dia deixará de existir, um dia será destruído. Não levaremos nada deste mundo para o céu quando formos para a eternidade, apenas as almas que nós ganhamos para Cristo. E é tudo sempre para, repito, para nos abençoar, para nos fortificar, assim, para nos provar também. Até mesmo que aquilo que não acontece de ruim é para nos provar, para nos amadurecer, para nos fortalecer na fé. E o apóstolo Paulo também, na carta aos Romanos, capítulo 11, de 33 e 36, ele canta um hino de louvor a Jesus Cristo, reconhecendo-o como provedor, juntamente com Deus Pai, o Espírito Santo, de todas as coisas. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E terminando, veja, preste atenção nessa camiseta, no que está escrito aqui. Essa estampa é uma estampa muito vendida. Está cada vez mais vendida essa estampa aqui, porque ela tem o formato de uma cruz. É fé estilizado em formato de cruz. Só que poucas pessoas, infelizmente, poucas pessoas vivem o que está escrito aqui. Porque a fé, a verdadeira fé, é exatamente isso que eu falarei aqui agora. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, primeiro versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, quando eu forço alguma coisa que ainda não aconteceu, alguma coisa que eu desejo muito, mas que está muito longe de acontecer, por meio de jogos de azar, por exemplo, eu estou transformando aquilo que seria uma bênção numa maldição, como eu já disse aqui. Mas a fé genuína em Jesus Cristo, ela confia na providência de Deus, de que Deus nos fornecerá tudo o que for necessário para a nossa subsistência, inclusive a nossa felicidade, nossa alegria, que será completa, que será consolidada quando nós estivermos no céu, na glória, reinando com Jesus. E Hebreus 11, versículo 6, encerra dizendo assim, porque, por exemplo, encerrarei esse vídeo com Hebreus. É claro que a carta aos Hebreus vai longe, né? Tem muita coisa ainda, mas eu encerrarei esse vídeo com o versículo 6 de Hebreus 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então devemos buscar a Deus, devemos crer em Deus primeiramente, por meio de Jesus Cristo, e crer que Deus nos proverá tudo que for necessário. Ou seja, não devemos recorrer a mais nada que não tenha aprovação de Deus. Devemos evitar qualquer coisa relacionada ao destino, à sorte, porque isso é humano e, dependendo do caso, até diabólico. Mas devemos buscar a Deus. Não devemos buscar as coisas da carne, não devemos buscar as coisas do mundo e evitar os laços do inimigo, os laços do diabo, que tenta constantemente nos afastar de Deus, daquilo que Deus preparou para nós. Nós devemos confiar na providência de Deus, que Deus preparou para nós somente coisas boas. E tudo aquilo que Deus preparou para nós é infinitamente melhor, é muito melhor do que tudo que o mundo pode nos oferecer, por mais atraente que seja, por mais gostoso que seja. Então creia nisso, tenha certeza disso. E se você gostou desse vídeo fez diferença na sua vida, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva no canal, Deus abençoe, até se quiser.